Existe um consenso em geral entre os economistas que aquilo que hoje nós chamamos de macroeconomia, que é o estudo do comportamento do conjunto da economia, vamos usar isso como uma aproximação inicial, tem origem na crise de 29, né, nos impactos que a crise de 29 e a Grande Depressão terão sobre o mundo, particularmente dos países industrializados, mas o conjunto da economia global, e tem como um marco o livro de 1936 do economista inglês John Maynard Keynes, A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Esses pilares desta área de conhecimento vão transformar de forma definitiva o tratamento de questões como o papel do Estado, da política econômica para estabilizar as economias de mercado. Vários dos temas que estão associados à macroeconomia já vinham sendo objeto, desde a sua origem, né, do interesse da análise dos economistas, né, porém a organização e a forma com que passa a ser cada vez mais urgente naquele momento histórico desenvolver ferramentas para padronizar e mensurar o nível de atividades, estabelecer teorias que ajudassem a entender melhor as oscilações no nível de atividades, os ciclos da economia, os momentos de expansão e contração e, acima de tudo, ferramentas que permitissem mitigar os problemas associados às crises econômicas. A ideia de que a crise é algo inerente ao sistema de mercado já estava colocada em muitos paradigmas, alguns com uma visão inclusive positiva, que as crises permitiriam a emergência de atores mais sólidos, então uma depuração, uma visão quase darwinista, no sentido de uma depuração dos agentes econômicos mais frágeis e que não caberia ao Estado fazer nada para interferir neste processo. Então esta visão da mão invisível que está lá desde o Adam Smith, que o sistema de preços organizaria a economia, porém as crises no mundo urbano industrial tinham repercussões muito maiores do que naquele alvorecer do capitalismo e, portanto, a necessidade de uma atuação mais ativa. Né? Então, a associação da macroeconomia com a política econômica, com o controle das oscilações do emprego, as oscilações de preço, passa a ser algo, ou uma área específica, a macroeconomia passa a ser um elemento de estudo e de atuação também no âmbito da esfera pública, da organização de políticas. Né? A macroeconomia tem análise de curto prazo das oscilações da renda e uma análise de longo prazo, que tem a ver com os velhos temas do crescimento econômico. Tem uma dimensão da macroeconomia nacional e internacional que interagem. Quanto mais aberta é uma economia, quanto mais os fluxos comerciais e financeiros afetam essa economia, mais a dinâmica internacional afeta. Mas há economias que determinam o comportamento global e aquelas que tomam o comportamento global. Há as pequenas economias abertas e as grandes economias. Então, a política monetária dos Estados Unidos afeta o conjunto da economia global. A política monetária do Brasil não afeta o conjunto da economia global. Então, alguns preços-chave nessa economia, os preços macroeconômicos, taxa de juros, taxa de câmbio, que são tomados as decisões sobre esses preços no plano doméstico e interação com o que está acontecendo lá fora. E há distintos níveis de autonomia para isso. Vocês vão poder aprofundar esses temas, né? Eu vou disponibilizar alguns acessos a recursos que detalham mais essas dimensões, particularmente na área monetária, cambial, né, para quem quiser realmente aprofundar aulas que já estão organizadas e prontas nesse sentido e que extrapolam aí as 20 horas que vocês têm e que nós temos para desenvolver os nossos temas. Quais são as questões centrais que sempre mobilizaram o debate macroeconômico? Tanto quando surge a macroeconomia como um campo específico e anteriormente a isso, né, quanto também na questão contemporânea. Uma é o crescimento, a tendência de longo prazo de expansão. Quais são as forças que movem as economias rumo a um padrão de crescimento da renda per capita ao longo do tempo. Porém, esse crescimento não é estável. Há oscilações no nível de ocupação da capacidade e oscilações de preços que são importantes. Um outro tema é o tema distributivo. Como é que se distribui a renda que vem crescendo ao longo do tempo? A dimensão monetária e financeira é essencial. A elevação permanente dos preços, a inflação, a queda dos preços, a deflação,
as taxas de juros, como é que as taxas de juros determinadas no âmbito da política monetária e as taxas de juros de mercado afetam o comportamento dos agentes econômicos, o preço da nossa moeda frente a outras moedas, que é a taxa de câmbio, economias abertas, esse é um preço essencial. Então, temas como desemprego, recessão, as crises econômicas e a mitigação das crises econômicas e o papel da política econômica são os temas tradicionais da macroeconomia. A crise de 29 gerou um trauma muito grande. Notem que até então predominava a visão de que o Estado não deveria atuar para interferir no processo econômico mais estruturalmente para mitigar problemas. Os problemas seriam autocorrigidos pelo sistema de preços. Se existe um desemprego elevado, a queda dos salários permitiria recompor o emprego, por exemplo. O que a macroeconomia vai trazer, principalmente o trabalho do Keynes, é mostrar que, por vezes, os processos decisórios individuais podem gerar soluções coletivas que os problemas vão se agravando. Então, por exemplo, quanto mais medo do futuro, menos os agentes gastam, e quanto menos os agentes gastam, maior é o desemprego, maior é exatamente o problema que vai levar os indivíduos a terem medo do futuro. Então, eu decido gastar menos para não perder, porque eu tenho medo de perder o meu emprego. Mas se eu gasto menos e o conjunto dos indivíduos está fazendo a mesma coisa, a economia como um todo gasta menos e o desemprego vai bater na minha porta. Então, como é que eu consigo construir soluções para além do plano das decisões individuais? É algo que passa a marcar cada vez mais este mundo urbano industrial em que as decisões são pulverizadas, não coordenadas, mas em alguns momentos há a necessidade de uma intervenção mais ativa, talvez até permanentemente, como passa a ser a realidade das sociedades de mercado. E essa crise gerou desemprego em massa, gerou problemas de pobreza, de fome no mundo desenvolvido. Então não se trata de uma crise gerada por uma guerra, gerada por um problema de saúde, como uma pandemia, mas é uma crise gerada pela própria dinâmica de funcionamento ou de mau funcionamento dos mercados. E o que chamava muito a atenção dos economistas naquela época é que aparentemente não havia nenhum grande problema, no sentido do quê? De que as condições objetivas para a manutenção do plano de emprego estavam dadas. As fábricas estão lá. Mas, por alguma razão, que os economistas passam a discutir, esses recursos não eram plenamente utilizados. Então, como evitar isso? E foi um trauma realmente muito grande. Imaginar, por um longo período de tempo, um quarto, um terço da mão de obra desempregada. Lembrando que é a partir deste volume de desemprego e já com os traumas sociais e econômicos da Primeira Guerra Mundial, da saída da Primeira Guerra Mundial na Europa, com instabilidade monetária e financeira, com crises recorrentes, episódios hiperinflacionários, tudo isso cria um caldo de cultura de ressentimento que vai levar as populações para um caminho que deságua na Segunda Guerra Mundial. Então, do ponto de vista da análise dos contemporâneos, mitigar estes problemas na saída da guerra, da Segunda Guerra, passa a ser algo fundamental. Os historiadores, com as suas distintas perspectivas, são, em alguma medida, tem um grande consenso que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial vão desmontar aquela ordem liberal do século XIX. E isso é algo que demarca também no plano econômico a emergência da macroeconomia. Então trata-se de evitar com que os problemas associados à falta de coordenação dentro dos mercados e a inexistência de mecanismos que mitiguem as oscilações, as crises, que resulta no nascimento de uma nova abordagem teórica dentro da macroeconomia, particularmente da macroeconomia keynesiana, que se torna a ortodoxia de então, no sentido de priorizar a busca do pleno emprego e da estabilidade econômica como uma forma de garantir também a estabilidade social e econômica num mundo traumatizado por duas grandes guerras e num mundo que temia o avanço, pensando no mundo ocidental, evidentemente, na possibilidade do avanço do comunismo. Então, uma forma de evitar o apelo ao avanço do comunismo era exatamente garantir soluções dentro do capitalismo para os problemas socioeconômicos derivados da instabilidade e do desemprego em massa.
Aqui nós temos aqui o trabalho a foto e o trabalho do Keynes, na sua teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, que é um texto bastante influente nesse momento histórico. O presidente dos Estados Unidos e o seu secretário do Tesouro que vão adotar políticas no que se chamou de New Deal, né, para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos e preservar o sistema de mercado e preservar também as democracias liberais. Esse é um pouco do intuito do projeto político ali alicerçado nesse momento, evitar o totalitarismo tanto do ponto de vista dos regimes fascistas quanto do ponto de vista dos regimes comunistas, e a necessidade que se depreende a partir daí de um maior ativismo estatal, e que nunca se reduziu, não é, ao que nós víamos na época do capitalismo liberal do século XIX. Os dados virão na sequência, mas até meados da Primeira Guerra Mundial, né, em tempos de paz, o gasto público não chegava a 10% do PIB. Nos países mais liberais, contemporaneamente, né, pensando aí depois que a era keynesiana ficou para trás e a era monetarista neoliberal torna-se predominante dos anos 80 para cá, ainda assim, né, basicamente um quarto, um quinto do gasto público nos países, do gasto total das economias nos países, mesmo os mais liberais, passa a ser do Estado, com uma importância dinâmica muito grande, além da regulação estatal em várias áreas. Então o mundo não voltou ao século XIX plenamente, a despeito do desejo de alguns setores da sociedade disso. Por quê? Exatamente pela complexidade da gestão, né, de uma sociedade de mercado num mundo urbano, num mundo complexo, que é o que nós vivemos contemporaneamente. A ideia de mitigar as oscilações passa a ser, né, algo recorrente. Até muito recentemente, com poucas exceções, nós não assistimos nos países avançados desemprego em massa como na crise de 29. Vamos assistir com a Covid. Tivemos na crise lá de 2007, 2009, o desemprego nos Estados Unidos vai passar de 4%, 5% para 10% e depois recua. Na Europa o desemprego cresce fortemente também, mas nada semelhante ao que nós vimos em 29. Agora, com a pandemia, as taxas de desemprego vão acelerar fortemente, porque há todo esse desmonte das estruturas de consumo e de produção, como nós vamos ver. As pessoas simplesmente ficam em casa e não conseguem mais consumir e não conseguem trabalhar dentro da normalidade. As taxas de desemprego sobem fortemente, mas isso não necessariamente vai ser, né, algo permanente, uma vez que o tema sanitário seja resolvido. Então, salvo episódios muito pontuais, nós não vamos ter aquele desemprego em massa por um longo período de tempo, por quase uma década ou mais, a depender dos países que nós vimos no entreguerras. Então, isso é resultado, em alguma medida, de um novo consenso que surge com o nascimento da macroeconomia, com o nascimento, não é, da visão de que a política econômica tem que ser mais ativa para mitigar oscilações minimamente, né, ou para induzir processos de pleno emprego, de crescimento, numa visão mais ativa ainda. Do ponto de vista dos recursos, a leitura que nós estamos recomendando aqui, ainda lá com o material disponibilizado pelo FMI, entender o que é essa economia keynesiana, o que significa isso, e as divisões entre a micro e a macroeconomia. Isso é algo importante, como uma forma de aproximação. A microeconomia envolve o estudo das tomadas de decisão dos indivíduos, do comportamento das empresas, dos mercados, e a macroeconomia é a dinâmica coletiva. Mas não necessariamente a dinâmica coletiva é uma mera agregação do que está acontecendo no plano microeconômico, porque as decisões são tomadas em função de expectativas criadas pelo ambiente macroeconômico. A micro influencia a macro, mas a macro influencia a micro. E às vezes aquilo que é racional individualmente produz um resultado coletivo irracional. Então os agentes com medo, vendendo ativos financeiros e ampliando a sua poupança, acabam criando um ambiente propício à crise e à instabilidade, que, se não for mitigado pela política econômica, torna-se um processo depressivo prolongado. Então é isso que o Keynes ensinou, e aparentemente essa relação passa, né, já foi mais influente no passado, deixou de ser tão influente em determinados momentos e talvez volte a ser influente no mundo atual.
E em grande medida, né, se nós formos observar dos anos 70 até muito recentemente, os ciclos econômicos estavam mais moderados. Vamos ver esse conceito de ciclos econômicos mais adiante, mas particularmente nos países avançados, a ideia de que os determinantes do surgimento da macroeconomia, os problemas fundamentais, poderiam estar resolvidos. Né? De alguma forma, o ciclo econômico foi banido dos países maduros pelos economistas, talvez de forma precipitada, antes da crise financeira global. Vamos ver um pouquinho sobre isso. O professor Robert Lucas, no principal encontro que ocorre nos Estados Unidos, da Associação Americana de Economistas, depois publicado na American Economic Review, em março de 2003, vai dar uma palestra muito influente em que ele diz exatamente isso. Ele lembra que a macroeconomia nasceu como uma área específica do conhecimento nos anos 40, como uma resposta intelectual à Grande Depressão. O termo, então, se referia ao conjunto de conhecimentos e de especialidades que se imaginavam necessárias para prevenir a recorrência de desastres econômicos. Então ele vai nessa lecture, depois paper, defender a tese de que a macroeconomia, nesse sentido original, foi bem sucedida, que o problema básico de prevenir depressões estava resolvido para todos, né, e que para todos os sentidos práticos ele já estava de fato resolvido há muitas décadas. Então eu chamo a atenção da ideia de que no começo dos anos 2000, a visão predominante entre os macroeconomistas, e aí é uma referência dessa tradição que se inaugura com Milton Friedman, né, dos monetaristas, e que se radicaliza inclusive com o trabalho do professor Robert Lucas e de seus colegas, né, pela introdução da hipótese de expectativas racionais na economia, né, pela emergência da chamada da escola novoclássica, mas no fundo são economistas que, do ponto de vista da sua visão de mundo, são fortemente contrários à intervenção do Estado na economia e fortemente defensores, né, de uma visão, né, do individualismo metodológico, de que as tomadas de decisão no plano individual em sistemas de mercado livre, sem distorções de preços, conduzem os melhores resultados. Voltando lá à nossa visão da mão invisível do Adam Smith. Pois bem, essa visão que se torna predominante nos anos 80 para cá, né, ela culmina com essa visão de que o problema macroeconômico fundamental de prevenir depressões e grandes crises estava resolvido. O professor Ben Bernanke, um estudioso da Grande Depressão e que presidiu o Banco Central dos Estados Unidos, ele também compartilhava dessa perspectiva e ajudou a popularizar a expressão grande moderação. O que é grande moderação? A política macroeconômica foi bem sucedida e nos países industriais conseguiu reduzir fortemente as oscilações macroeconômicas. E que, portanto, o problema macroeconômico fundamental de evitar grandes depressões, grandes oscilações de produção e de preços, estava resolvido. Então isso aqui ilustra o fato de que, por um determinado momento, eu estou pegando inclusive dois economistas, o Ben Bernanke é um pouquinho mais defensor de um ativismo estatal, um pouquinho mais do que o Robert Lucas, que é uma espécie de referência principal contemporânea dos economistas que pertencem à tradição do Adam Smith, que pertencem à tradição do Friedman, né? Aliás, mais radicais no sentido da não intervenção do Estado, né, que o próprio Friedman. Eles vão chegar a um consenso nesse começo dos anos 2000 que a macroeconomia, do ponto de vista das suas ferramentas e da política econômica, foram bem sucedidas e não há mais riscos de grandes crises econômicas, porque nós sabemos como controlá-las. Este era o consenso, então, estabelecido. Professor Blanchard, um pouquinho mais intervencionista que os anteriores, inclusive, e nos últimos anos, né, depois da crise financeira global, mais ainda. Ele também, às vésperas da crise financeira, lembrem que a crise financeira global, ela começa no verão do hemisfério norte de 2007, com problemas em fundos de investimento que tinham hipoteca subprime na sua carteira, que acabam fechando, mas que vai ter dois momentos importantes, né?
em março de 2008, o banco de investimento Bear Stearns quase vai entrar em falência, socorrido pelo Fed, e posteriormente, e aí lá em setembro, então um mês após o Blanchard escrever o que está escrito aqui nessa passagem, num paper, em que ele dizia que a macroeconomia estava, a despeito das divergências dos anos 70, com visões distintas sobre o papel do Estado, a necessidade de maior ou menor intervenção, essas divergências estavam lá atrás, havia essa grande moderação, esse grande consenso, e que o estado da macroeconomia era bom. Nós dominamos as ferramentas para evitar as crises. Isso um mês antes da falência do Lehman Brothers, que vai jogar a economia global na maior crise desde 29 e que vai forçar os economistas, particularmente os macroeconomistas, a repensar as suas teorias e os seus instrumentos. Esse repensar dos macroeconomistas se aprofunda com a pandemia. E de onde é que vinha esse otimismo? Se vocês forem olhar as oscilações do nível de atividade nos Estados Unidos e nas outras economias avançadas, ela produzia essa sensação de uma maior volatilidade. O que esses dados estão mostrando? Para um conjunto de variáveis macroeconômicas, o PIB e os seus componentes, nós vamos retornar a isso, na produção, preços macroeconômicos fundamentais, nós vamos pegar a média ao longo do período do começo dos anos 60 até o começo dos anos 2000, e a flutuação em torno dessa média, que é o desvio padrão. E década após década, o desvio padrão dessas variáveis vai diminuindo, mostrando essa menor oscilação. E pegando uma razão entre o desvio padrão entre 84 e 2001, ou seja, depois que o problema da inflação alta nos Estados Unidos é resolvido ali no começo dos anos 80, comparativamente a 60 e 83, na maior parte disso, esse número é menor do que 1, significa dizer que a oscilação era menor no período contemporâneo, dos anos 80 para cá, do que nos anos 60 até começo dos anos 80, com exceção das taxas de juros de longo prazo, que se tornaram mais voláteis, mas o seu nível caiu fortemente, como nós vamos observar também. Então, a sensação dos macroeconomistas dos países avançados e dos Estados Unidos em particular era do domínio do ciclo econômico, era do domínio das oscilações econômicas e era, portanto, de que o problema macroeconômico fundamental, como o professor Robert Lucas havia comentado, de fato estava dado. E talvez esse excesso de otimismo tenha feito com que os macroeconomistas tivessem baixado a guarda e ignorado lições históricas e algumas sub-áreas da economia que enfatizam a instabilidade e a instabilidade financeira, porque essa passa a ser a realidade nos países avançados também nos anos subsequentes, particularmente da crise financeira global em diante, e é isso que é a base que nos informa as análises contemporâneas. Portanto, para entender o comportamento das economias hoje, é importante olhar sua interação com o resto do mundo, olhar como os choques comerciais, os choques financeiros afetam essas economias, particularmente para as nossas economias. Isso já é a realidade típica dos países emergentes em desenvolvimento como o Brasil e passa a ser crescentemente também a realidade dos países avançados. E esses choques, essas mudanças do ambiente internacional se transmitem tanto do ponto de vista do comércio e da renda, com aumentos e reduções na demanda, flutuações de preços, como nos fluxos de capitais, nas variáveis que afetam os comportamentos de risco. Isso afeta exportações, importações, a renda, a inflação, o emprego, os resultados fiscais, o comportamento do mercado cambial e o comportamento dos mercados financeiros. Então essas referências vão voltar na análise subsequente para entender as oscilações da renda e o nosso impacto diante da economia internacional.